Você já se perguntou como era a China sob o comando do primeiro líder comunista, Mao Tse-tung? O que aconteceu durante os massacres que atormentaram a China no século passado? Para sabermos mais sobre isso, no episódio de hoje, nós vamos conferir parte de uma entrevista exclusiva com uma das maiores historiadoras de China do mundo, Jung Chan, cujos best-sellers publicados ajudaram o mundo a perceber os horrores cometidos pelo Partido Comunista Chinês durante a Revolução Cultural. Nessa entrevista, a senhora Chan fala sobre a perseguição que sua família sofreu na China comunista e por que ela passou 12 anos trabalhando em uma biografia do ditador comunista Mao Tse-tung. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times Brasil, e este é um conteúdo realizado pela edição britânica da Epoch Times, que geralmente estaria disponível apenas para nossos assinantes, e hoje nós trazemos com exclusividade para você. Agora, vamos conferir a entrevista. Bem-vindos ao Líderes do Pensamento Britânico, eu sou Lee Hall. Hoje tenho o prazer de conversar com a historiadora e autora Jung Chan. Jung, obrigado por se juntar a nós. Obrigada. White Swans existe agora em 37 idiomas. Foram vendidos 15 milhões de exemplares. Esse livro, de fato, abriu a China para o mundo. Quando o lançou há 32 anos, você esperava que ele tivesse o impacto que teve? Não, eu não esperava, mas eu sabia que era um bom livro, porque escrevi sobre minha própria experiência, a experiência de minha família e tentei ser o mais verdadeira possível. Fiz algumas pesquisas e acho que foi... Estou extremamente satisfeita, é claro, pela forma como ele foi recebido. O livro acompanha 3 gerações. Sua avó, que era uma concubina, e teve os pés amarrados. E isso, na verdade, fazia parte da China antiga. Sua mãe, que foi uma revolucionária, e você, que viveu a Revolução Cultural. Quais são as lembranças mais marcantes da sua infância? Antes da Revolução Cultural, minha lembrança era de uma família muito feliz. Meus pais nunca brigavam na frente dos filhos. Psicologicamente, não fui prejudicada. Ou seja, tive uma infância muito feliz. E eles também queriam que nos destacássemos academicamente. Meu pai nos treinava em língua e literatura chinesas. E minha mãe era professora de matemática. Minha avó nos criou. Meus pais queriam que crescêssemos íntegros e honestos. Portanto, acho que tive uma boa família, um bom histórico familiar. Você fazia parte da Guarda Vermelha quando ocorreu a Revolução Cultural. Acho que no Ocidente isso não recebe a atenção que merece. Foi uma coisa realmente importante que aconteceu na história. Qual foi o objetivo da Revolução Cultural e o que você vivenciou? Bem, acho que o fato é que a Guarda Vermelha não é uma organização específica. Ouço dizer que praticamente todo mundo da minha geração e da geração anterior era da Guarda Vermelha. E nós éramos guardas vermelhos porque eu só estive na Guarda Vermelha por um mês, menos de um mês. Mas todos nós estávamos ansiosos para entrar. Eu tinha 14 anos na época. Estávamos todos ansiosos para nos alistar, porque Mao havia pedido que nos alistássemos. Os guardas vermelhos eram os bebês de Mao. E Mao lançou a Revolução Cultural usando os guardas vermelhos como força-tarefa. E para explicar por que Mao lançou a Revolução Cultural, tivemos de voltar alguns anos atrás, na época do grande salto para frente e da grande fome. Entre 1958 e 1961, cerca de 40 milhões de pessoas morreram de fome. O motivo da fome foi que Mao estava exportando alimentos para a Rússia e para a Europa Oriental em troca de tecnologias e equipamentos militares para seu sonho de transformar a China em uma superpotência, para que ele pudesse dominar o mundo. E o que Mao tinha para pagar por essas caras fábricas militares? Naquela época, a China não era rica. Então, a resposta de Mao foi comida. Assim, ele exportou os alimentos dos quais sabia que seu povo dependia para sobreviver.
As políticas de Mao eram muito extremas. Até mesmo seu número 2, o presidente Liu Shaoqi, era contra, e a maioria dos oficiais comunistas também era contra, porque eles próprios estavam passando fome. Assim, no início de 1962, o presidente Liu Shaoqi fez uma espécie de emboscada para Mao, reuniu-se com os oficiais do partido e forçou Mao a mudar suas políticas. Foi por isso que a Grande Fome cessou em 1962. E Mao estava furioso. Ele odiava ser passado para trás. Ele queria se vingar. E a Revolução Cultural foi a vingança de Mao, especialmente contra o presidente Liu, que teve uma morte dolorosa durante a Revolução Cultural. A Revolução Cultural também foi o grande expurgo de Mao, pois ele percebeu que seus antigos funcionários não estavam mais dispostos a segui-lo. Por isso, quis expurgá-los. Por isso, ele queria expurgá-los e substituí-los por outras pessoas mais leais a ele. Foi por isso que ele iniciou a Revolução Cultural. E é por isso que a Revolução Cultural teve como principal alvo os funcionários comunistas, o próprio partido de Mao. Então foi uma fome. 40 milhões de pessoas morreram. Mas isso não foi uma ocorrência natural. Esse homem decidiu fazer isso porque queria avançar com seus planos militares. Sim, realmente não foi um desastre natural. E foi por isso que o presidente Liu disse nesta reunião em conferência para os principais responsáveis do partido no início de 1962. Houve muito pouco mau tempo natural. O principal foi o fator humano. E o fator humano, como o John e eu, o meu marido, que foi coautor da biografia de Mao, descobrimos. O fator humano era a exportação de alimentos. De fato, a China nunca teve comida suficiente para o seu povo. Desde a dinastia Qin, a China importava alimentos para sua população. E agora, sob Mao, todas as importações foram interrompidas. Em vez disso, nós passamos a exportar alimentos para apoiar a União Soviética e a Europa do Leste. Por exemplo, a Alemanha Oriental parou com seu racionamento de comida graças à importação de alimentos chineses. Portanto, é óbvio que o nosso povo iria morrer. E Mao sabia disso antes de iniciar o grande salto. E chegou mesmo a dizer que, para que todos os seus projetos fossem bem-sucedidos, metade da China teria de morrer. Uau! Gostaria de te perguntar sobre o seu pai. O seu pai era um simpatizante dos comunistas e depois virou-se contra eles. Penso que é difícil para nós, no Ocidente, apreciar a coragem que seria necessária nesse ambiente para fazer isso. O que aconteceu com o seu pai e o que o levou a fazer isso? Bem, o meu pai se juntou aos comunistas quando era adolescente. Pensava que os comunistas iam acabar com a injustiça e que iam prover às pessoas uma barriga cheia. E claro, quando aconteceu a Grande Fome, isso foi totalmente contra o que ele pensava que o partido faria. Por isso, ele queria falar, mas foi persuadido a não o fazer, porque seria desastroso, não só para ele, mas para a nossa família. Então, o meu pai pensou um pouco, parou e não falou nada, mas estava muito infeliz. Sentia-se muito culpado por não ter falado. E quando começou a Revolução Cultural, quando as coisas se tornaram ainda mais terríveis, e dezenas de milhões de pessoas se tornaram vítimas e foram abusadas, mortas e cometeram suicídio. Nesse momento, meu pai decidiu falar. Nessa altura, só havia um caminho: escrever a Mao para lhe pedir que parasse com as suas políticas. Por isso, meu pai escreveu 2 vezes a Mao e pediu-lhe que parasse a Revolução Cultural.
to stop the Cultural Revolution. And of course, as a result, he was arrested, tortured. E claro, como resultado, foi preso, torturado e o deixaram enlouquecido. Foi sujeito a numerosas reuniões de denúncia violentas, nas quais, apesar de ter sido espancado, disse que se opunha à Revolução Cultural, mesmo que tivesse sido lançado por Mao. He does oppose the cultural revolution, even if it was launched by Mao. E isso fez com que fosse sujeito a mais abusos. Acabou por morrer prematuramente. Se observarmos a história chinesa e os romances clássicos da China, ocorreram muitas rebeliões. As pessoas sentem que seu líder perdeu o rumo. Elas se rebelam e uma nova dinastia começa. O que o Partido Comunista Chinês fez com o povo chinês para extinguir essas rebeliões? Organização. O Partido Comunista Chinês é um partido totalitário e é uma organização marxista, leninista e stalinista. Leninist, Stalinist organization, and they had achieved what. E eles conseguiram o que os imperadores da história chinesa não conseguiram, que é organizar toda a vasta China. Por exemplo, no campo, para 550 milhões de camponeses, eles os organizaram em 26 mil comunas populares. 26,000 people's communes. And so the communes I worked. Trabalhei como camponesa em 2 comunas diferentes. Eu sabia que a comuna controlava todos os aspectos da vida do camponês. Every aspect of a peasant life. So during the famine, Assim, durante a fome, em um dos vilarejos que eu estava, os moradores me disseram que havia comida. But the commune, Mas a comuna havia dado ordens de não abrir o celeiro, mesmo que você morresse. without or even if you die of death, 饿死不开仓. E mesmo que você morresse, não era permitido abrir o celeiro. E a comuna podia impor sua política por meio das milícias da comuna. Its policy by the commune militias, and there was also the army. Mao had secured. E havia também o exército. Mao havia conseguido apoio de Lin Biao na Conferência Histórica de 1962. Lin Biao apoiou Mao e ele controlava o exército. E o exército, juntamente com as milícias comunais, havia ocupado a China como se fosse uma grande prisão. Portanto, era impossível haver rebeliões organizadas em grande escala. Digo, houve tentativas individuais, mas as pessoas eram rapidamente capturadas, executadas e punidas de outras formas. Isso é tudo por hoje no China em Foco. Se você gostou do episódio de hoje, já lembre-se de se inscrever aqui no canal e eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou dessa entrevista? Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.